A noite caiu sobre Salvador como um pano negro. Ana Nery, aos 51 anos, segurava a carta que acabará de escrever. Suas mãos tremiam. Do outro lado da janela, o oceano sussurrava histórias que seu falecido marido costumava contar. Mas agora não havia mais tempo para memórias. Seus 3 filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro Antônio, haviam partido para uma guerra distante. E ela, viúva desde os 29, que criará aqueles homens sozinha, que os vira crescer entre livros de medicina e fardas militares, não conseguia simplesmente esperar. A carta ao presidente da província da Bahia estava pronta. Nela, Ana oferecia seus serviços como enfermeira. Não sabia exatamente o que a guerra exigiria dela. Não tinha treinamento formal. Mas conhecia ervas, tinha visto seus filhos médicos tratarem feridas, e mais importante, conhecia a dor de uma mãe que perdeu o pai de seus filhos cedo demais. Ela não deixaria outros jovens morrerem sem alguém que se importasse. O ano era 1865. O Paraguai estava em chamas. E Ana Nery estava prestes a escrever seu nome na história do Brasil com sangue, suor e uma coragem que poucos homens possuíam. Quando a resposta chegou, um sim breve e burocrático, Ana sentiu o coração disparar. Não havia volta. Ela embarcaria para o Rio Grande do Sul, onde as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo lhe ensinariam o básico da enfermagem. 3 semanas de aprendizado acelerado. 3 semanas para se preparar para o inferno. Ana olhou pela última vez sua casa em Salvador. As paredes que viram seus filhos nascer. O quarto onde ela chorou a morte do marido. A mesa onde corrigiu deveres de casa e curou joelhos ralados. Fechou a porta. Não sabia se voltaria. Então, em agosto daquele ano, aos 51 anos de idade, Ana Nery foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários. Uma mulher. Sozinha. Indo para a guerra. Você que está assistindo a esse vídeo agora, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos acompanhando. Será que Ana Nery passou perto de onde você mora durante sua jornada? O som dos canhões ecoava ao longe quando Ana chegou ao hospital de Corrientes. O cheiro a atingiu primeiro, uma mistura nauseante de carne podre, sangue seco e fezes. 6.000 soldados amontoados em barracas improvisadas. Poucas freiras vicentinas correndo de um lado para o outro, exaustas. Homens gritando. Homens morrendo. Ana respirou fundo. Amarrou o avental. E entrou. As ataduras eram trocadas raramente. Não havia material suficiente. As moscas pousavam nas feridas abertas. Homens com braços e pernas amputados gemiam pedindo água, pedindo por suas mães, pedindo pela morte. A febre amarela, a cólera, o tifo, as doenças matavam tanto quanto as balas paraguaias. Ana trabalhava 16, 18, às vezes 20 horas por dia. Limpava feridas com o pouco de água limpa que conseguia encontrar. Usava seus conhecimentos de fitoterapia para aliviar a dor quando não havia mais morfina. Segurava as mãos dos moribundos e sussurrava palavras de conforto. Muitos a chamavam de mãe. Ela aceitava o título com lágrimas nos olhos. Mas Ana tinha um segredo que a mantinha acordada à noite. Ela procurava seus filhos entre os rostos dos feridos. Cada soldado novo que chegava, cada corpo que era trazido do campo de batalha, ela corria para verificar. O terror de encontrá-los ali, sangrando, agonizando, era menor que o terror de não saber. Passou semanas assim. Depois meses. Corrientes. Salto. Humaitá. Os nomes dos lugares se misturavam em sua mente como um pesadelo interminável. Mas ela não parava. Não podia parar. Então, um oficial lhe trouxe uma notícia. Assunção, a capital paraguaia, havia caído sob cerco brasileiro. Precisavam de enfermeiras lá. Ana concordou imediatamente. Qualquer lugar onde pudesse estar mais perto de seus filhos. Qualquer lugar onde pudesse fazer a diferença. O que ela não sabia era que Assunção mudaria tudo. A cidade estava destruída. Prédios crivados de balas. Ruas vazias. O exército brasileiro controlava Assunção, mas a um custo terrível. Os hospitais militares ali eram ainda piores que os anteriores, se é que isso era possível. Ana olhou ao redor e tomou uma decisão. Com seus próprios recursos, a pensão que guardara, a herança de família que trouxera consigo, ela alugou uma casa. E naquela casa, montou algo que ninguém havia visto antes nos campos de batalha brasileiros, uma enfermaria limpa. Camas de verdade. Lençóis brancos trocados diariamente. Janelas abertas para arejar. Água fervida para limpeza. Instrumentos esterilizados.
Ana aplicava tudo o que havia aprendido e mais um pouco que inventava no caminho. Os soldados feridos trazidos para sua enfermaria tinham uma chance real de sobreviver. A notícia se espalhou. Outros médicos começaram a enviar seus casos mais graves para a baiana que faz milagres. Ana trabalhava até suas mãos sangrarem. Dormia 3 horas por noite. Mas via homens sobreviverem. Via soldados que deveriam ter morrido voltarem a andar. E isso valia cada segundo de dor. Até que uma manhã de 1868, um soldado chegou correndo até sua enfermaria. Ele trazia uma notícia. E pelo olhar em seus olhos, Ana já sabia que o mundo estava prestes a desmoronar. Seu filho, o soldado disse, a voz quebrando. Justiniano. Ele caiu em combate. O tempo parou. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Justiniano. Seu primogênito. O menino que costumava trazer flores para ela quando era criança. O jovem médico brilhante que queria curar o mundo. Morto. Em algum campo lamacento do Paraguai. Longe de casa. Longe dela. Ana caiu de joelhos. Um grito que não era humano saiu de sua garganta. As outras enfermeiras correram para ampará-la. Mas ela as afastou. Ficou ali, no chão sujo da enfermaria, soluçando. Todos os soldados que ela havia salvado. Todas as vidas que preservara. E não conseguirá salvar o próprio filho. Os homens na enfermaria ficaram em silêncio. Alguns choravam junto com ela. Aquela mulher que tanto cuidara deles, que tanto dera de si, acabará de perder o filho para a mesma guerra que os ferira. Ana passou a noite inteira acordada, olhando para o teto, pensando em desistir, em voltar para Salvador, em enterrar-se na dor e nunca mais sair. Mas quando o sol nasceu, algo mudou. Ana se levantou, lavou o rosto, amarrou o avental e voltou para a enfermaria. Porque ela entendeu algo naquela noite escura. Justiniano havia morrido lutando pelo que acreditava. E ela, sua mãe, não podia desistir agora. Não quando ainda havia homens que precisavam dela. Não quando ainda havia mães esperando por seus filhos em casa. Então Ana fez algo que surpreendeu a todos. Ao invés de se tornar amarga, ela se tornou ainda mais dedicada. Trabalhou com uma ferocidade que beirava o sobrenatural. Cada soldado que salvava era uma forma de honrar a memória de Justiniano. Cada vida preservada era uma pequena vitória contra a guerra que levará seu filho. Os militares começaram a chamá-la de Mãe dos Brasileiros. O título se espalhou pelos acampamentos. Quando Ana passava, soldados se curvavam. Oficiais tiravam o chapéu. Todos sabiam sua história. Todos sabiam seu sacrifício. Mas a guerra ainda não havia terminado. E Ana Nery ainda tinha muito trabalho pela frente. A enfermaria de Ana em Assunção se tornou lendária. Enquanto outros hospitais de campanha viam taxas de mortalidade de 60%, 70%, os pacientes de Ana sobreviviam em números que pareciam impossíveis. Médicos militares vinham observá-la trabalhar, tentando entender seu método. Não era mágica. Era pura e simples dedicação aliada a algo que faltava nos hospitais militares: cuidado humano. Ana conversava com seus pacientes. Aprendia seus nomes. Segurava suas mãos durante as cirurgias. Cantava canções baianas para acalmá-los quando a dor era insuportável. Tratava cada soldado como se fosse seu próprio filho. Um jovem soldado chamado Roberto chegou com uma infecção grave na perna. Os médicos queriam amputar imediatamente. Ana discordou. Passou 3 dias e 3 noites ao lado dele, trocando curativos a cada hora, aplicando compressas de ervas que ela mesma preparava, combatendo a febre com banhos frios. No 3º dia, a infecção começou a ceder. No 5º, ele conseguiu mover os dedos do pé. 2 semanas depois, Roberto caminhava. Ele a abraçou e chorou. A senhora salvou minha vida, ele disse. Não, Ana respondeu, os olhos marejados. Você salvou a sua. Eu só te ajudei a encontrar o caminho. Mas nem todos tinham final feliz. Um sábado à noite, um jovem soldado de 17 anos deu entrada com ferimento de bala no abdômen. Ana sabia, assim que olhou, que não havia esperança. Ele tinha, no máximo, algumas horas. Ela se sentou ao lado dele. Segurou sua mão. Dói muito? Ela perguntou suavemente. Não tanto, o menino mentiu, tentando ser corajoso. Senhora, pode fazer uma coisa por mim? Qualquer coisa. Pode escrever para minha mãe? Dizer que eu pensei nela no final.
Ana pegou papel e caneta com mãos trêmulas. O menino ditou uma carta curta e doce para a mãe que nunca mais veria. Quando terminou, ele sorriu fraco. Obrigado, mãe dos brasileiros. Ele morreu 3 horas depois. Ana guardou a carta e prometeu a si mesma que a entregaria pessoalmente quando a guerra acabasse. Era mais uma carta em uma pilha crescente. Mais uma promessa a cumprir. Os dias se transformavam em semanas. As semanas em meses. Ana perdeu a conta de quantos homens passaram por suas mãos. Quantos ela salvou. Quantos escorregaram entre seus dedos. Seu corpo estava exausto, mas sua determinação nunca vacilou. Em 1869, durante uma noite particularmente fria, Ana encontrou 3 crianças paraguaias escondidas nos escombros de um prédio destruído. Órfãs da guerra. Sujas, com fome, assustadas. Sem pensar 2 vezes, Ana as levou para sua enfermaria. Deu-lhes comida. Limpou-as. E decidiu ali mesmo que, quando a guerra acabasse, levaria aquelas crianças consigo para o Brasil. Justiniano teria querido assim, ela murmurou para si mesma. A guerra finalmente começou a mostrar sinais de final. As batalhas ficaram menos frequentes. Os feridos chegavam em menor número. Havia sussurros de paz nos corredores dos hospitais. Mas Ana não comemorava. Como poderia? Seu filho estava morto. Milhares de outros filhos estavam mortos. Não havia nada a comemorar. Em março de 1870, a paz foi finalmente declarada. O exército brasileiro preparava o retorno. Ana empacotou seus poucos pertences. Olhou pela última vez para a enfermaria que havia construído. Quantas vidas foram salvas entre essas paredes? Quanto sangue foi derramado? Quanto sofrimento ela testemunhara? Ela não sabia. E talvez fosse melhor assim. Ana embarcou no vapor Arinos junto com soldados que retornavam. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estavam as 3 crianças órfãs que havia resgatado. Justiniano estava morto, mas essas 3 teriam uma chance. Ela se certificaria disso. A viagem de volta ao Brasil foi longa e silenciosa. Os soldados a tratavam com reverência quase religiosa. Alguns se ajoelhavam quando ela passava. Outros simplesmente tocavam sua mão, como se buscassem uma bênção. Ana aceitava tudo com humildade. Ela não se sentia uma heroína. Sentia-se apenas como uma mãe que perderá um filho e tentará honrar sua memória da única forma que sabia. Mas o Brasil discordava. Quando o navio atracou em Salvador, multidões esperavam. Bandeiras tremulavam. Músicas tocavam. Ana desceu do navio segurando as 3 crianças, confusa com toda aquela comoção. Ana Nery, mãe dos brasileiros, a multidão gritava. Ela havia partido como uma viúva desesperada. Voltava como a primeira enfermeira do Brasil. Como um símbolo de coragem e sacrifício. Como uma lenda. Mas o que Ana realmente queria saber era se aquilo tudo valia a vida de Justiniano. E essa resposta, ela nunca encontraria. Os anos seguintes foram estranhos para Ana. O imperador Dom Pedro II a recebeu pessoalmente no Rio de Janeiro. Ele lhe concedeu a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de primeira classe, honrarias raras, especialmente para uma mulher. Mais importante, concedeu-lhe uma pensão vitalícia para que pudesse criar as 3 crianças órfãs que trouxera da guerra. Ana mudou-se para uma casa confortável no Flamengo, no Rio de Janeiro, onde seu filho Pedro Antônio, agora capitão do exército, havia sido alocado. Isidoro, seu segundo filho, também sobrevivera à guerra e retomara sua prática como médico. Apenas Justiniano faltava. Sempre faltaria. As crianças paraguaias cresceram chamando-a de mãe. Ana as educou com o mesmo carinho e rigor que dedicara aos próprios filhos. Garantiu que aprendessem a ler, escrever, tivessem uma profissão. Para ela, eram os filhos que a guerra lhe dera em troca do filho que levará. Mas Ana nunca falava sobre a guerra. Quando pessoas a procuravam para ouvir histórias de heroísmo, ela mudava de assunto. Não havia heroísmo no que fizera, insistia. Apenas o que qualquer mãe faria. Apenas o que qualquer pessoa deveria fazer. As cartas dos soldados continuavam chegando. Dezenas delas. Centenas. Homens agradecendo por terem sobrevivido. Mães agradecendo por terem seus filhos de volta. Algumas cartas eram de viúvas, agradecendo por Ana ter estado ao lado de seus maridos nos últimos momentos. Ana guardava todas. E chorava ao lê-las. Em 1875, aos 61 anos, Ana começou a sentir os efeitos daqueles anos de trabalho brutal.
Suas mãos, que haviam limpado tantas feridas, doíam constantemente. Suas costas, que haviam carregado tantos fardos, já não se endireitavam completamente. Seus olhos, que haviam visto tanto horror, começavam a falhar. Mas ela não se queixava. Em vez disso, dedicava-se às crianças. Contava-lhes histórias do Brasil, não da guerra. Ensinava-as a cozinhar pratos baianos. Levava-as à missa todos os domingos. Construía, lentamente, a vida que a guerra havia interrompido. Pedro Antônio se casou e lhe deu netos. Ana chorou de alegria ao segurar o primeiro, um menino que Pedro nomeou Justiniano, em homenagem ao tio que nunca conheceria. Ana olhou para aquele rostinho pequeno e viu, por um instante, o filho que perderá. E doeu. Mas era uma dor boa. Uma dor que vinha acompanhada de esperança. Os anos passavam. A saúde de Ana deteriorava. Em 1880, aos 65 anos, ela adoeceu gravemente. Febre alta. Tosse persistente. Os médicos, incluindo seu filho Isidoro, fizeram tudo o que podiam. Mas Ana sabia. Depois de ver tantos homens morrerem, ela reconhecia os sinais. Em uma manhã de maio, Ana reuniu suas forças e chamou as crianças. Agora jovens adultos, eles se ajoelharam ao lado de sua cama. Vocês são minha maior vitória, ela disse, a voz fraca. A guerra me tirou um filho. Mas me deu vocês 3. E eu não trocaria vocês por nada. Eles choravam. Ana sorriu. Não chorem. Vou encontrar meu Justiniano. Finalmente poderei abraçá-lo de novo. Em 20 de maio de 1880, Ana Justina Ferreira Neri fechou os olhos pela última vez. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Veteranos da Guerra do Paraguai, agora homens de meia idade, choraram abertamente nas ruas. Milhares compareceram ao funeral. Generais carregaram seu caixão. A mãe dos brasileiros havia partido. Mas seu legado permaneceria. Décadas depois, em 1923, o médico Carlos Chagas fundou a primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil. Em 1926, a escola recebeu um nome, Escola Ana Neri. Era apenas o começo. Hospitais em todo o país passaram a carregar seu nome. Ruas foram batizadas em sua homenagem. Em 1967, o Correio Brasileiro lançou um selo com sua imagem. E em 2009, Ana Neri se tornou a primeira mulher inscrita no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. O dia 20 de maio, data de sua morte, foi oficializado como o Dia do Enfermeiro no Brasil. Todos os anos, milhares de profissionais de enfermagem celebram seu trabalho e recordam a mulher que iniciou tudo. Mas talvez o verdadeiro legado de Ana Neri não esteja nos monumentos ou nos livros de história. Está em cada enfermeira que trabalha um turno duplo para cuidar de seus pacientes. Em cada profissional de saúde que segura a mão de alguém que está morrendo. Em cada pessoa que escolhe o cuidado sobre a indiferença, a compaixão sobre o conforto. Ana Neri provou que uma pessoa comum pode mudar o mundo. Que uma mãe enlutada pode transformar sua dor em propósito. Que uma mulher de 51 anos, sem treinamento formal, pode revolucionar uma profissão inteira simplesmente porque se importa. Ela partiu para a guerra para não se separar dos filhos. Voltou tendo perdido um deles, mas tendo salvado centenas de outros. Não há triunfo nisso, apenas a beleza trágica e complicada do sacrifício humano. Se Justiniano pudesse ver o legado de sua mãe, o que diria? Talvez, eu disse que você mudaria o mundo, mãe. Você só não acreditou quando eu era vivo. E Ana, de onde quer que esteja agora, provavelmente responderia, não mudei o mundo, meu filho. Apenas fiz o que qualquer mãe faria. O mundo é que decidiu prestar atenção. Mas ela mudou, sim. Mudou um soldado de cada vez. Uma ferida de cada vez. Uma vida de cada vez. E no final, essas vidas somadas formaram uma nação mais compassiva, uma profissão mais humana, um futuro mais esperançoso. Ana Neri não queria ser uma heroína. Mas tornou-se uma de qualquer maneira. Porque verdadeiros heróis nunca escolhem a grandeza. Eles simplesmente não conseguem ignorar o sofrimento alheio. E nisso, mais do que em qualquer medalha ou monumento, reside a verdadeira imortalidade de Ana Justina Ferreira Neri, a primeira enfermeira do Brasil, a mãe dos brasileiros, a mulher que provou que amor e dever podem ser a mesma coisa. Sua história terminou em 1880. Mas seu legado continua vivo em cada profissional de saúde que, hoje, escolhe o cuidado sobre tudo mais. E continuará vivo enquanto houver pessoas dispostas a sacrificar o próprio conforto para aliviar o sofrimento alheio.
Porque no final, é disso que trata a história de Ana Nery, não de guerra, mas de humanidade. Não de heroísmo, mas de compaixão. Não de glória, mas de amor, o tipo de amor que não desiste, mesmo quando tudo está perdido. Especialmente quando tudo está perdido. E talvez seja essa a lição mais importante que ela nos deixou. Em nossos momentos mais sombrios, quando tudo parece sem esperança, é exatamente aí que encontramos nossa verdadeira força. Não para vencer batalhas ou mudar o mundo, mas simplesmente para segurar a mão de alguém que está sofrendo e sussurrar: você não está sozinho. Ana Nery fez isso por 5 anos. E mudou tudo.